Luffy sempre soube o que fazer depois de uma derrota: levantar, sorrir, tentar de novo. Ele apanhou de gente que parecia impossível de vencer. Passou fome, foi humilhado, quebrado, jogado no chão pelos vilões mais fortes que esse mundo já criou. E mesmo assim, sempre encontrou uma razão para continuar. Só que depois da morte de Ace, isso muda. Luffy não quis tentar de novo. Não quis ser o rei dos piratas. Não quis lutar. Pela primeira vez, o cara que carregava esperança para todo mundo ao redor dele não conseguiu encontrar nenhuma dentro de si mesmo. Porque Ace não foi o único que morreu naquele dia. Por alguns instantes, uma parte de Luffy morreu também. E é sobre essa parte que a gente vai falar hoje. Antes de falar da queda, precisa entender o que fazia Luffy ser o Luffy. Luffy nunca foi o mais forte, o mais inteligente ou o mais preparado. O que fazia dele diferente era outra coisa. Ele nunca permanecia no chão. E isso não quer dizer que ele não sentia dor. Ele sentia, e sentia muito. A diferença é que sempre encontrava um motivo para se levantar de novo. Um amigo, um sonho, uma promessa. Luffy não era invencível porque nunca caía. Era invencível porque sempre achava uma razão para se levantar, como todo bom brasileiro. Até Marineford. Porque existe um tipo de perda que não rouba só sua força. Ela rouba a própria razão de que te fazia levantar. Pense em tudo que ele atravessou para chegar até aquele momento. Ele entrou em Impel Down sem sua própria tripulação, praticamente sozinho, sem plano, sem saber sequer se conseguiria sair de lá. E lá dentro precisou de ajuda de gente improvável. Tudo isso só para ter uma chance de chegar perto do irmão. Depois enfrentou a marinha inteira reunida num lugar só. Almirantes, vice-almirantes, milhares de soldados, o maior exército que aquele mundo já colocou numa única batalha, e do outro lado um exército de piratas, que só estava ali por uma razão: impedir uma execução. Luffy quase morreu várias vezes, antes sequer de chegar perto do irmão. Levou golpes que derrubariam qualquer um. Viu companheiros caindo ao seu redor, e mesmo assim continuou andando na direção, porque parar significava aceitar que Ace ia morrer ali, na frente de todo mundo. Colocou o próprio corpo, a própria vida, na frente de uma guerra que não era dele para vencer. Tudo isso por uma única razão: ele acreditava que conseguiria salvar o Ace. E por um instante, parece que ia dar certo. Ace estava livre, as correntes tinham caído. Por um segundo, só um segundo, parecia que todo aquele sacrifício, toda aquela guerra tinha valido a pena. Então Akainu tenta atingir Luffy, e Ace faz o que um irmão faria: entra na frente. O golpe que deveria matar Luffy atravessa o corpo de Ace, na frente dos olhos de Luffy. E aqui está o ponto que muita gente passa batido. Luffy não perde só uma pessoa que ele amava. Ele vê ao vivo o irmão morrer protegendo ele. Não é só uma perda, é uma perda que carrega uma dívida impossível de pagar. Não existe consolo para isso. Existe uma pergunta que fica martelando depois: como você continua vivendo quando alguém que você ama morreu para que você pudesse continuar? Existe uma diferença importante entre sentir saudade de alguém e de se condenar por causa dessa perda. Luffy poderia simplesmente sentir falta do irmão. Isso já seria dor suficiente, mas ele não para aí. Ele transforma a morte de Ace numa sentença contra si mesmo. Eu não fui forte o suficiente. Isso que precisa ficar bem marcado aqui, sem colar rótulos clínicos em ninguém, só observando que a própria cena mostra pra gente. Essa é uma das marcas mais perigosas do sofrimento profundo, quando o luto começa a se misturar com culpa, desesperança e condenação contra si mesmo. Repara que não é uma explosão de raiva qualquer, tipo daquelas que ele solta contra um inimigo. É outra coisa. É um corpo tentando expulsar uma dor que simplesmente não cabe dentro dele. Qualquer pessoa que já passou por um luto pesado de verdade reconhece esse momento. Não é aquela cena bonita de filme, com lágrimas caindo devagar. É mais cru que isso. Tem um silêncio destrutivo, tem a vontade de sumir,
de desaparecer, de não precisar mais carregar aquele peso no peito. E o mais difícil de admitir é que muitas vezes a gente também já fez isso. Já transformou uma perda em prova de que a gente não é suficiente. Já pegou um "eu não consegui salvar" e virou um "eu não sirvo pra nada". Luffy, o personagem mais otimista de todo o anime, chega nesse fundo. E é justamente por isso que essa cena carrega tanto peso. Porque se até ele consegue afundar assim, isso não é fraqueza sua, é só humano. Talvez você já tenha visto isso de perto, mesmo fora de qualquer anime. Alguém que perdeu um emprego e passou a acreditar que não vale nada. Alguém que perdeu uma pessoa querida e começou a repensar, começou a repassar, noite após noite, tudo que deveria ter feito diferente. A dor original já dói o suficiente, mas é a culpa de que vem atrás dela que costuma prender a pessoa no mesmo lugar, sem deixar o tempo fazer o trabalho dele. Jinbe não chega e manda o Luffy esquecer o Ace. Ele também não finge que vai ficar tudo bem amanhã, ou que basta um discurso motivacional para apagar aquela dor inteira. Ele não pergunta apenas o que Luffy perdeu. Ele obriga Luffy a lembrar do que ainda possui. E é aí, no meio de toda aquela devastação, que Luffy lembra. Ele ainda tem a tripulação. Ele ainda tem pessoas esperando por ele em algum lugar do mundo, torcendo para que ele volte. Mas presta atenção numa coisa importante, porque é fácil passar batido. Os amigos não curaram o Luffy. O que eles deram foi uma razão para ele não atravessar aquela dor completamente sozinho. Essa diferença importa muito, porque esse vídeo não é sobre pensar positivo resolve tudo, ou amigos consertam qualquer luto. Ninguém sai de uma dor dessas só porque alguém disse a frase certa na hora certa. O que muda de verdade é não precisar carregar aquilo isolado. Luffy passa 2 anos treinando longe de todos, em silêncio. É tentador ler isso como ele superou a perda, mas não é bem isso. O treinamento não é Luffy esquecendo o Ace. É o Luffy aceitando uma perda dura. Ele não pode mudar o que já aconteceu, mas ainda pode se preparar para não perder tudo de novo daquele jeito. Quando ele volta 2 anos depois, continua sendo o Luffy impossível, teimoso, impossível de controlar. Ele continua invadindo territórios sem plano, desafiando gente poderosa demais, tomando decisões arriscadas sem pensar 2 vezes. Isso não muda. E não precisa mudar. O que muda é o que existe por trás daquela coragem. Ele entendeu que coragem e vontade sozinhas nem sempre são suficientes para proteger quem amava. Ele também precisa crescer. Existem perdas que não desaparecem, não importa quanto tempo passe. A gente não apaga a perda. Aprende a carregar a sua ausência sem permitir que ela te leve embora tudo o que ainda restou. E talvez seja isso que faz essa parte da história doer tanto. Mesmo sendo sobre um pirata de borracha, num anime cheio de aventuras e comédia, porque todo mundo em algum momento da vida já foi o Luffy depois dessa tragédia. Já perdeu alguém, alguma coisa, bem na hora que mais precisava daquilo dar certo. Já se culpou por não ter sido forte o suficiente, mesmo tendo feito absolutamente tudo o que podia. Já ficou paralisado, sem conseguir sorrir de verdade, sem conseguir enxergar sentido em levantar de novo no dia seguinte. É a história do Luffy. Não promete que essa dor vai simplesmente sumir um dia. Ela mostra outra coisa, talvez mais honesta, mais difícil de engolir, mas muito mais verdadeira. Você não precisa parar de sentir a perda para continuar seguindo em frente. Você só precisa de uma razão, e de preferência de alguém do seu lado, para não atravessar isso completamente sozinho. Se você se sentir confortável, conta nos comentários o que essa história representa para você. Mas, se estiver carregando algo pesado demais agora, não deixe essa conversa só na internet. Procure alguém de confiança, um amigo, alguém da família, um profissional. Isso não é fraqueza nenhuma. É exatamente o tipo de coisa que o próprio Luffy precisou aceitar para continuar de pé. Mas isso foi o que eu vi na minha tela. E você, o que vê na sua?